Olá, bom dia. Aqui é o Orivaldo e hoje nós vamos fazer mais um vídeo que não é tão comum no nosso canal, cuja intenção é falar de finanças, contabilidade e matemática financeira. Mas pelo que o mundo tem passado, eu acho que vale a pena a gente parar e prestar um pouco de atenção em algumas verdades que não são muito divulgadas, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação que está envolvendo Estados Unidos da América e Rússia. A Ucrânia é apenas um detalhe nessa história. E acho interessante que nós conhecemos um pouquinho mais sobre a realidade dos fatos, né? E não ficarmos apenas aceitando o que é propagado pela mídia, principalmente a mídia com forte influência norte-americana. E a gente começa falando o seguinte: não tem santo nessa história. E por que fazemos essa afirmação? Usando um versículo da Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículos de 10 a 12, diz o seguinte: como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Muita gente se acha boa, muita gente se acha isso ou aquilo. O próprio Senhor Jesus disse uma vez, quando o jovem rico falou, bom mestre, Jesus disse, bom é Deus. Ok? Então, se o próprio Senhor Jesus disse que o bom é Deus, quem sou eu para falar que eu sou bom, ou alguém, ou alguma empresa, ou algum país, ou alguma nação? Lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, está escrito: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Trapo de imundícia tem duas linhas de pensamento. Alguns entendem que eram os panos que envolviam as feridas dos leprosos lá na época de Jesus. Outros entendem que eram os panos usados na época em que a mulher ficava menstruada. Ou seja, a nossa justiça é um lixo. É um baita lixo. E nós achamos que somos alguma coisa. Mas continuando ao tema central. Os governos, as empresas, os meios de comunicação e as pessoas falam coisas ao vento, contando com o poder da ignorância deliberada. O que significa isso, poder da ignorância deliberada? A maioria absoluta das pessoas não vão pesquisar, não vão atrás de informação e aceitam qualquer coisa que lhes é falada. Poucas pessoas pesquisam, infelizmente, né? E uma das armas da propaganda, tanto de produtos como de governos, como de ideologias, é exatamente essa. Contando que as pessoas aceitam qualquer coisa. Não aceite nada, pesquise, vá atrás da informação, da boa informação. Tem gente que acredita que os Estados Unidos da América são os santos, defensores dos direitos e liberdades individuais e da democracia, e que a Rússia é o bandido. Na verdade, nenhum dos dois prestam, nem Rússia nem Estados Unidos. O que há em comum entre eles é gente, de carne e osso com os seus defeitos. Isso é o que há em comum. Na verdade, o grande mal do mundo somos nós. O mundo sem as pessoas seria perfeito, mas Deus quer assim, ok? Conhecendo um pouco mais a respeito da história dos Estados Unidos da América em relação à propaganda que fazem de si mesmos. Qual a propaganda? Que eles são os mocinhos, que eles são o que há de melhor do mundo. Este é um mapa atual do território dos Estados Unidos. Mas ele não foi sempre assim. Lá num passado distante, ele era bem menor. E os Estados Unidos roubaram território do México. Esta é a verdade que a história mostra. No século XIX, o México era um território vasto que incluía o que atualmente conhecemos como Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e Texas. Mas a partir de 1830 começou a crescer um movimento texano pela independência,
pretexto para que os Estados Unidos iniciassem uma guerra e, após vencerem, anexassem um território de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Muitos ainda se perguntam até que ponto esta perda vivida como uma tragédia nacional pode ter marcado a sorte econômica do México e o que teria acontecido com esses estados se eles tivessem continuado sendo mexicanos. A área invadida, tomada, roubada pelos Estados Unidos do México é essa área que eu demarquei em vermelho. Para curiosidade de vocês, esta área é maior do que a Ucrânia. Morreu muita gente por parte dos Estados Unidos para tomar aquela parte do México, roubarem o México. Outro ponto que muita gente fala, os americanos são bonzinhos e o mundo não presta. O genocídio dos povos indígenas dos Estados Unidos durante o século XIX, que resultou no massacre de milhões de índios, jovens, adultos, crianças, morreram por parte dos Estados Unidos. E na destruição irreversível de várias culturas, feito sobre a alegação de uma guerra justa. Não existe guerra justa. Não existe guerra justa. Ou uma guerra indígena teve características próprias que diferem do que aconteceu nos Estados Unidos, do que aconteceu no restante da América. A limpeza étnica do oeste americano tornou-se política oficial do governo. Então era política do governo matar índios, que passou a declarar guerra às tribos indígenas sob qualquer pretexto. Assim, os apaches foram destruídos pela ação do exército americano após a entrada de mineiros e bandidos no território dos apaches. A eliminação dos índios também foi defendida por dificultar o trabalho dos empreiteiros e empresários de ferrovias, que construíam e cortavam suas terras com a nova malha viária ou como uma forma de desobstruir o solo das planícies, destruindo suas culturas de subsistência, substituídas por lavouras comerciais em contato com os mercados consumidores através do sistema ferroviário. Como sempre, a busca da riqueza, a busca do enriquecimento, ou seja, o capitalismo destrói. O socialismo muito mais, mas o capitalismo não é algo perfeito, não é algo do bem. A escravidão nos Estados Unidos foi uma instituição legal de escravização, principalmente de africanos e afro-americanos. Chegando ao seu auge no século XVIII e XIX, a escravidão praticada na América do Norte existia desde o período colonial, com os primeiros escravos africanos chegando aos Estados Unidos continentais em 1526. Quase 3 décadas após a chegada da primeira expedição europeia ao Novo Mundo. Trazidos pelos espanhóis, já nas 13 colônias americanas, os primeiros escravos da América Britânica chegaram na recém-fundada cidade de Jamestown, Virgínia, em 1619. No período da Declaração da Independência dos Estados Unidos, em 1776, a escravidão era legal e presente em todas as 13 colônias. Em 1885, quando foi abolida pela 13ª emenda da Constituição, ela estava presente em metade dos estados da União. Como um sistema laboral, foi vital para o sucesso econômico dos Estados Unidos no começo de sua história e quando foi feito ilegal. Foi substituída nas fazendas por um grupo de pessoas aí, uma parceria rural e trabalhos forçados de presos do sistema carcerário, mirando principalmente afro-americanos que continuaram em um sistema análogo à escravidão, por quase um século após a Guerra Civil de 1861 a 65. Ou seja, pessoal, os Estados Unidos, eles continuaram praticando esse grande mal contra uma parte da sociedade. E se nós compararmos as duas fotos, poucas coisas mudaram. Outra coisa importante. Você sabia que os Estados Unidos são o único país que usaram a bomba atômica contra civis? E a história registra que os ataques a Hiroshima e Nagasaki mataram mais de 214 mil pessoas. E a desculpa de que haviam armas de destruição em massa era mentira. Então, os Estados Unidos, se a ONU fosse respeitar as próprias regras, teria declarado guerra aos Estados Unidos. Com certeza não tem um santo nessa história. Aliás, não tem santo em lugar nenhum.